Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ThalerCast. Dessa vez vamos falar sobre muitas loucuras. A gente vai falar sobre NFTs, metaversos e outros assuntos relacionados à blockchain. Eu trouxe um pessoal que já está dentro do mundo do blockchain, vivendo e respirando esse mundo novo e desconhecido para muitos. Eu sou o Sebastian Ferrari, o seu host desse episódio. Sou o CTO e cofundador da Thaler. E a gente vai falar sobre blockchain de novo. Dessa vez temos aqui o Samuel. Samuel, se apresenta. Opa, olá pessoal, olá todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu sou o Samuel, tô trabalhando na Thaler hoje, na área de novos negócios. Eu interajo com o Criptoverso desde o comecinho ali de 2015. Eu gosto de chamar de flertes, né? Foram pequenos flertes aí ao longo do tempo. No ano de 2016, quase 2017 ali, eu fui comprar minha primeira fração de Bitcoin e dali em diante eu encontrei aquilo que chamam de rabbit hole, né? A gente começa a fazer uma coisinha e aí aparece outra e depois eu fui conhecer o Web3 e não à toa hoje a gente tá aqui para trocar um pouquinho de conhecimento, de experiência aí com toda essa galera aí. É um prazer estar com todos. Marco? Bom, eu sou o Marco, eu trabalho num lugar que chama Yearn Finance, eu sou um contribuidor lá. Eu tanto escrevo artigo quanto eu escrevo código, até contrato recentemente, estou me arriscando a escrever, então faço pouco de tudo. E a gente, assim, vim trazer, apesar de eu não estar trabalhando com NFT e tudo mais, também fiz uma coleção aí que foi focada em ensinar um público aí, principalmente brasileiro e iniciante. Tinha também gente em inglês, mas ensinar sobre NFT e cripto e a base, assim, das coisas, porque acho que tem muitas informação que roda sobre tudo e no final das contas é uma tecnologia, assim, e tem tanto bons usos quanto mau uso, então, assim, eu acho muito legal explorar todos os ângulos aí da tecnologia. Cristiano? E fala pessoal, aqui é o Cristiano Policarpo, valeu aí pessoal da Thaler pelo convite. Eu sou fundador da Wireshape, que é um ecossistema Web3 focado em escaneamento 3D, basicamente a gente converte objetos do mundo real para 3D e fornece esses objetos através de certificados de NFT, né? E então a gente tem de um lado colaboradores e empresas criando metaverso, game com os nossos produtos. Super prazer conversar com vocês aí. Eu também sou advocate na Polygon. Pego o lado aí, meu lado dev, né, que é para ajudar os devs a entenderem como começar a programar para o Web3 e dar uma força para essa galera, e, inclusive espalhando a palavra da Polygon, ajudando o pessoal a entender como eles podem tirar vantagem desse ecossistema aí e tal. Começar a sua jornada de trabalho no mundo Web3 e por aí vai. Legal, massa. Leo? Opa, e aí, povo? Eu sou o Leonardo, Jesus Cripto. Sou evangelista cripto, eu gosto de me definir assim, porque eu gosto de espalhar a palavra de Satoshi para todo mundo que eu conheço. E atualmente eu sou tradutor no Cointelegraph Brasil e sou sócio de um laboratório de arte aqui em Santa Catarina, em Laguna, que pretendo que todos conheçam na Web3 em breve. Galera, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu tô muito orgulhoso de ver tanta gente envolvida, né? E a gente poder trocar uma ideia sobre o que é o NFT, o que é o metaverso, como que ele se relaciona, por que isso é interessante. A gente tá em 2022, né? A gente passou uma pandemia aí, né? O Bitcoin subiu, desceu, agora desceu de novo, né? Dizem que era uma bolha, não se sabe. Vários NFTs surgiram, vários NFTs morreram. E estamos aqui falando sobre esse assunto ainda, né? Então, acho que ele é relevante, né? Muito mais do que antes, às vezes, eu diria. E eu gostaria de começar pela pergunta básica. O que é um NFT? Quem que poderia dar uma palhinha ali sobre o que é o NFT? Na opinião de vocês, pelo menos. Acho que eu posso começar, acho que de uma forma bem simples, acho que são certificados de autenticidade de um determinado item, contrato ou acordo registrado na blockchain, de algo que é não fungível, né? Porque eu não tenho várias cópias da mesma coisa que são idênticas, né? Basicamente, uma definição bem simples, assim. Legal. E eu sempre ouço falar, tipo, que
o NFT, ele pode... Ele é uma coisa que lá não é fungível, é um token que não é fungível. E o que quer dizer não fungível? Eu acho que eu posso trazer um bom exemplo bem prático pra gente entender o que é fungível e não fungível. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo do dinheiro, né? Do papel moeda, por exemplo. Eu posso trocar R$2 por 2 moedas de R$1, ou por 4 moedas de 25 centavos, né? Que no final das contas a gente vai ter o mesmo valor, R$2, né? Isso é o fungível. O não fungível é algo que não funciona dessa forma. É algo único, específico, que não necessariamente a gente vai conseguir trazer essa mesma ideia de valor para duas coisas diferentes. Então, eu não sei se é mais ou menos por aí que fica um pouco claro. Queria até a colaboração dos outros aí, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa pra falar nesse aspecto aí? Tem uma questão interessante aí, que é, inclusive agora, talvez não pra esclarecer, mas pra complicar um pouquinho o assunto, a gente tem o token não fungível e temos semifungíveis, né? Por exemplo, hoje os padrões mais usados de NFT são o padrão 721, que seriam pro token realmente não fungível, né? Ou seja, eu tenho uma edição pra cada token, ou pra cada ID dentro da coleção ali, e eu tenho semifungíveis, que é do padrão 1155, né? Onde eu consigo criar edições limitadas, ou não, né? Dependendo também se o token pode fazer mint eternamente ali. De eu ter, sei lá, 100, eu quero criar uma bola, sei lá, a bola que vai representar o gol número 100 de determinado atleta. Eu posso criar 100 bolas e criar 100 edições desse mesmo NFT, né? Então, além de a gente ter o não fungível, a gente tem ainda os tokens semifungíveis, que são usados para, às vezes, ingressos, né? Ou seja, esse evento não acontece de novo, mas eu tenho ali 1000 ingressos limitados que foram para aquele evento. Eles são idênticos, né, entre esses 1000 ingressos, mas eu não vou ter como replicar esse evento no futuro, por exemplo. Então, uma aplicação prática de um semifungível, né? Uma curiosidade sobre o 1155 é que ele foi inventado pela Engine. A Engine é uma empresa de games, né, de colecionáveis, que para mim, por exemplo, foi o primeiro contato que eu tive com NFTs. Foi através da Engine. Lá em 2018 eles já estavam fazendo joguinhos e skins e itens, e, enfim, utilizáveis nesses jogos, né? E eles que inventaram esse padrão aí, o 1155, para fazer justamente itens que se repetiam, né? Que a única diferença entre eles seria o número de série, né? E outra coisa muito legal sobre a Engine é que eles também adicionaram um conceito de lastro em um NFT, de lastro de moedas. Ou seja, de se destruir um NFT e receber uma quantidade de moedas ao destruir esse NFT. Eu trouxe agora porque eu tava até pensando, né, onde foi que eu comecei no mercado de NFTs. E, cara, a Engine, tipo, eu tive primeiro uma carteira, uma wallet da Engine do que uma MetaMask, que é o que todo mundo usa hoje, né? Lá eu fui ver, quando que eu fui o primeiro que eu recebi, foi em 19 de maio de 2019. Foi justamente um RC 1155 de uma arte que um amigo meu, designer, fez e distribuiu pra galera, que eu participava, pelo menos, de uma comunidade, que era da Engine Brasil, que ele tinha feito. Inclusive, essa comunidade surgiu aqui na UFSC, num evento que teve aqui, e a galera ali da Escola Cripto, eles fizeram essa comunidade e começaram a compartilhar entre si alguns colecionáveis e itens de jogos e rifas, sorteios e tal, e ali foi onde eu conheci, bem interessante. Nesse negócio de fungível ou não fungível, acho que é assim, interessante olhar como os contratos são feitos, porque o que o Cristiano falou, né? Você tem o token não fungível e o token fungível. Se olhar o contrato, a diferença é que o não fungível, se você mandar pra alguém receber, o contrato não faz discernimento, assim, de qual um token que você recebeu. Enquanto o token não fungível, né, o NFT, o contrato tem um ID pra cada token. E aí, isso é engraçado, porque na vida real, a cédula, ela é os dois, porque, tipo, a cédula, ela tá marcada com... Tipo, ela tem, né, todo o sistema antifraude da cédula requer que ela esteja marcada e tudo mais. Então, ela é, tipo, não fungível, mas ela é fungível dentro de um ecossistema. Você usa ela e troca de forma fungível. É verdade, né? Porque você pode até colecionar, né? Tem pessoas que colecionam, né, cédulas de moeda, né? Exato. Ou até uma carta de Magic, fica bem no intermediário, assim, porque ela é única, mas ela equivale a uma outra carta de Magic igual a ela, mas, assim, ela ao mesmo tempo é única. O estado dela importa, então, às vezes tem uns limiares que ficam meio turbos, assim. Exatamente, a questão da moeda, na verdade, o valor que ela foi criado é para ser fungível, né? Mas ela não é fungível porque tem um número ali de série, né? Bacana. Massa. E como é que vocês veem, tipo assim, por que um NFT vale mais do que o outro, por exemplo? O que dá valor a esses NFTs?
Eu acredito que muito, principalmente pelo pioneirismo, assim, hoje, né? O que a gente tá vendo. E depois a gente vai tá falando, às vezes, assim, o nível de relevância daquele artista, daquela empresa no mercado, sei lá, a reputação daqueles criadores ali no mercado, né? Acho que hoje, pensando em NFT arte, seria isso. Apesar que acho que depois a gente vai entrar aí que o NFT não é só pra representar arte, né? Pra complicar um pouquinho mais. Com certeza. Até pra trazer algum complemento do que foi trazido pelo Cristiano ali, eu acho que o que traz valor hoje para um NFT é algo extremamente contextual. Que tipo de história ele conta, pra quem ele conta, como ele conta, quais as interações que esse NFT vai trazer pra quem detém. Aí a gente entra numa questão que volta muito pro que a gente tá bastante acostumado a ver com marketing, publicidade, comportamento, enfim, né? Então, eu acho que é uma resposta mega abrangente. Depende de muita coisa, né? Sim. Alguns pontos, tipo o valor da comunidade que está inserida, né? A própria escassez do produto, de repente, falando em arte, tá? É uma arte que tem quantas edições? Tem 500 edições? Tem 10 mil edições? Tem uma edição? Isso também altera bastante o valor do NFT, o utilitário, né? Para que serve? É só para ficar olhando? É para pendurar na tua parede de verdade? É para pendurar na tua parede virtual? Ou te dar acesso a alguma coisa, algum produto, enfim, meu Deus, são tantas as variáveis que é difícil. E às vezes, assim, o poder memético, né, cara? O poder memético, assim, isso na comunidade de cripto tem um valor tão absurdo. Basta a gente ver, assim, os Peps, né? Os Hard Peps, uma das primeiras coleções NFTs a existir. Começou, inclusive, na Namecoin, né? Um fork do Bitcoin, talvez o primeiro fork, se eu não me engano. Cara, o que é o valor de um meme na internet? De uma figurinha de um Homer Simpson pintado de verde, meio sapo? Pra nós pode não ser nada, mas alguém pagou $140 mil naquilo, saca? Então, assim, Tem um cara lá na Yearn que ele fala que a blockchain dá massa pros memes. E, tipo, eu gosto muito dessa frase, porque é, tipo... É bem isso, assim, você tem um meme solto, mas você é capaz de usar ali as coisas que eu já tenho hoje meio on-chain, tipo, NFT você consegue usar a imagem, e aí você junta uma comunidade ali, cria uma massa bizarra pra uma coisa que era só uma ideia, e ninguém conseguiria ver valor, e do nada tá tendo valor, assim, às vezes ninguém consegue explicar ainda porque tá tendo valor, apesar de tá tendo, assim. É bem interessante isso. Talvez por isso que a coisa do pioneirismo, né, de romper barreiras e tal, tem muito sei lá, um desbravamento cultural que eu acho que é um dos principais valores que a gente tá vivendo agora, assim, a gente, sei lá, se daqui, 10 anos o cara vai criar uma coleção de arte, né, sei lá, estilo CryptoPunks ou Bored Ape, e isso vai ter tanto valor para aquele momento, né. Então acho que o desbravamento histórico e mudança de comportamento que a gente está vivendo agora, acho que é a principal razão, assim, que dá valor a esses itens, né? Legal. Então a gente pode dizer um pouco também que em algum momento esse NFT que você tem pode ter mais valor e pode ter até uma aplicação, né? Pode ter uma utilidade, não é só um item de arte assim, mas ele tem uma utilidade, eu posso utilizar ele para alguma coisa. E aí eu queria fazer um gancho com o segundo assunto, né, que a gente tá falando dos dois, que é o metaverso. Como é que o NFT se valoriza em um metaverso? Tipo, por exemplo, né, eu posso ter um NFT que representa um item dentro de um mundo virtual, né, digamos assim. E isso, do nada, de repente, eu posso trazer o meu NFT para esses mundos virtuais aí. Mas antes de entrar nisso, vamos falar sobre o que é o metaverso. O que é o metaverso, gente? Essa pergunta é cabeluda também. Eu nem sei se é o metaverso, né? Acho que, sei lá, são os metaversos. Vou tentar, então, começar a responder, assim, ó. Eu venho do mundo de jogos, então antes de cripto eu estava em jogos. E pra mim, a minha ideia de metaverso é, por exemplo, se eu tô jogando um jogo aqui do meu PC, você tá jogando aí do seu, e a gente tá se comunicando e, tipo, se emocionando e falando assim, caramba, tem um cara atrás da parede. Mas, porra, a parede não existe, assim, a gente tá olhando pra uma tela de um PC, assim, a parede não tá lá de verdade, mas, assim, pra gente ela tá lá, e ela existe porque a gente tá participando dessa experiência que naquele momento ela existe. Então, pra mim, o metaverso é quando você consegue tirar as pessoas do mundo real e colocar elas nesse estado, assim, que é, tipo, elas estão acreditando que o que tá atrás da tela, elas estão vivendo uma experiência, né, com outras pessoas, assim. E a Vela esperou o dia todo pra chegar a hora dessa experiência aí, né? Então, o cara ralou 8 horas ali pra chegar lá. É bem louco, né? Eu entendo como uma intersecção de várias coisas, assim. Entre essas coisas, justamente tá o jogo, né?
um mecanismo de um software espacial, né? Primeiro, eu acho que tem que ter um software espacial meio que no metaverso. É onde as pessoas se encontram virtualmente. Mas além disso, tem a questão do e-commerce, né? Porque a gente consegue negociar coisas e gastar dinheiro nesse local. E mais do que isso também é uma rede social, porque a gente vai para encontrar pessoas e interagir com pessoas, né? Não é só o jogo e nem só o dinheiro, porque isso a gente já tinha, né? A gente já tinha jogos com dinheiro e tal, e a gente já comprava itens e, enfim, agora a gente consegue trocar itens, agora a gente consegue usar esses itens, agora a gente consegue usar o item de um local do metaverso, né? Ou um metaverso em outro local, em outro metaverso, em outro jogo, ou em outra rede social. Então existem vários metaversos. Sim, é um multiverso, né? É um multiverso. Até pra complicar um pouquinho mais, galera, eu queria deixar também uma contribuição que eu vi faz algum tempo numa thread no Twitter de um cara chamado Shampuri. Eu não sei se eu tô colocando certo o nome do cara aqui, mas depois até a gente pode passar o link. E o Shan falou o seguinte, que o metaverso, ele não é especificamente um software nem nada disso. Pra ele, o metaverso é um momento na história em que a sociedade passou a valorizar mais o digital do que o real. É aí que começa todo o lance do metaverso. E se a gente for olhar por esse aspecto, os NFTs eles vão fazer mais sentido ainda, né? Porque são formas da gente representar ativos digitais dentro desse contexto todo, né? Então queria deixar essa complicação aí pra gente discutir mais em cima. Nossa, e ativos reais também, né? Você já tem várias formas de fazer essa representação hoje, né? Por exemplo, você tem o mercado da Steam, que já é uma representação de itens, eles já você consegue... Sim, tem vários jogos, às vezes, eles estão meio que no mesmo nível, só que o ponto é que aquilo ali não é aberto. Eu acho que o ponto ali do NFT e usar a blockchain, e aí eu acho que o Jesus da cripto até falou da transparência, eu acho que assim, e da economia, que assim, é interessante pro jogador geralmente, e até pro desenvolvedor, eu diria, que a economia, a parte da troca e tudo mais, essa tecnologia seja transparente, e que os assets digitais não sejam feitos numa tecnologia que as pessoas não conseguem criar outros assets digitais com a mesma relevância ou no mesmo nível e não consigam usar nas plataformas. Então acho que uma das grandes propostas que você vai ver nas pessoas que lideram, assim, o movimento de NFT é também um pouco dessa parte de... ele é um protocolo aberto versus, por exemplo, um Facebook, que se você deixasse na mão deles, estaria um protocolo fechado, onde só eles criariam item, ninguém mais criaria, por exemplo. Então eu acho que tem muito essa parte da transparência. Contra a catedral, né? É a economia que parte de baixo e vai pra cima, ao invés daquela que vem lá do topinho, do triângulo no topo e vai descendo, né? A galera cria conteúdo e cria itens. Eu queria trazer só uma outra curiosidade, tô cheio das curiosidades na cabeça hoje. Na pergunta anterior, né? O que é um NFT? Cara, um NFT, eu queria lembrar isso, o NFT é a razão de existência da Ethereum. A Ethereum só existe porque o Vitalik pensou em NFT antes de tudo. Vocês sabem como que o Vitalik teve a ideia de fazer a Ethereum? Ele ficou extremamente indignado quando a Blizzard nerfou alguns spells que ele tinha, algumas magias que ele tinha no World of Warcraft. Num jogo muito famoso, algum tempo atrás, acho que ainda deve ser muito famoso, a galera deve jogar pra caramba. E ele tinha um item, uma magia, sei lá o que ele tinha, que era super raro e super forte. E aí a Blizzard foi lá e avacalhou, cara. Botou mais um monte, tornou o que ele tinha comum. E ele ficou super puto, cara. Ele ficou super puto e falou, não, eu tenho que fazer uma plataforma que seja neutra. E que eu possa registrar os itens, né? E nenhuma força centralizada possa mexer na quantidade de itens que foi criado ou mudar as características dela. E daí ele tentou trazer aquilo primeiro pro Bitcoin, né? Na época, eu não sei se ele já trabalhava na Bitcoin Magazine, mas ele era contribuidor do Bitcoin. E a comunidade Bitcoiner, como a gente sabe, é super conservadora, né? E não quis mudar características do Bitcoin, né? Tipo, não quis avançar com o Bitcoin para tornar ele Turing completo, que é o que meio que a diferença, né? Entre Ethereum e Bitcoin. Ethereum é um computador, né? Bitcoin é uma moeda. Que antes ele também, o pessoal do Bitcoin, eles viam muito assim, tudo que tá na blockchain tem que ser só coisa de transação, você não pode ficar enfiando dado, mas hoje em dia, já que o Ethereum também já cresceu e tomou muito da liquidez, assim, até, e que expandiu o mercado, mas aí eles aceitam qualquer transação lá na rede Bitcoin, eles mudaram um pouco a cabeça já, também hoje, quanto a isso. E daí ele não conseguiu, né, mudar o código do Bitcoin e resolveu fazer uma plataforma diferente, resolveu fazer um supercomputador descentralizado. Daí, claro, o conceito de NFT não existia, né, uma brincadeira que eu trouxe, mas assim,
A ideia é basicamente isso, né? Um item colecionável digital. Olha só que loucura. Ele inventou esse negócio que é muito mais do que NFT agora, né? Que é um supercomputador, enfim, e tem milhões de aplicabilidades. Por causa que ele tava indignado com o joguinho, que mexeram no joguinho dele. Tá no paper do Ethereum, se eu não me engano. Tem já, tipo, essas coisas, tipo token, ele já falava, assim, sobre isso. Sim. Já quando ele fez mesmo, assim. É que daí tem que as pessoas fazerem, porque criar o padrão é mó trampo, assim, efetivamente. Não é fácil fazer, mas aí ele só deu a ideia. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o metaverso. Eu sou um cara... acho que uma geração talvez um pouquinho antes da galera aqui, mas eu comecei a trabalhar com 3D ali por volta de 2007, 2008, e assim que eu comecei a entender um pouco sobre modelagem, como é que produzir os personagens e tal, né, antes de trabalhar com a Wireshape, a gente tinha uma produtora que era especializada em 3D, chamada Balloon, e a gente começou a fazer modelagem 3D para outras empresas, né, para empresas de arquitetura, para empresas de game, para empresas de animação e tal. A gente deparou com um tal de Second Life. Eu não sei se você já conhecer esses caras. Sim. Dei um rolê lá dentro também. E aí tem uma coisa ali que é um Daz Studio, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é um dos principais criadores para Second Life, tem de personagens, de avatares e itens e por aí vai, né? Então, ali a gente não tinha esse termo metaverso que tá se organizando agora, pelo menos não tinha um termo tão bem definido, né? Acredito que a definição disso seria o quê? Criar experiências para as pessoas onde eles, em determinados momentos, trocam a vida real pela digital, que tem conexão com o que vocês estão falando, né? Mas na prática mesmo, com um personagemzinho ali, tal, representando aquela pessoa, e ela vai seguir esse fluxo durante um tempo, né? Tipo, se ele chegar amanhã, ele vai continuar com os itens, ele vai continuar com aqueles contatos, com a rede, então ele vai construindo uma rede social ali, uma vida ali dentro, né? Então, eu acho que esse conceito novo de metaverso e talvez esse gancho de como o NFT entra nessa história e como é que ele, justamente com o comentário anterior, ele, para começar a limitar se o item pode ser replicado ali dentro ou não. E se puder ser, que seja claro ali através Exatamente. Do contrato de código aberto na blockchain, que as pessoas vão conseguir verificar, cara, isso aqui os caras vão replicar se quiser. Então, se passar por uma auditoria aí, sei lá, de uma empresa focada em auditoria de blockchain, falar, esse contrato aqui tem um alerta, vai ficar vermelhinho ali, se você quiser investir no token, vai fundo, ou investir no NFT só que tem falha no contrato e seja feliz ali, né? Ou não. Mas é possível que a gente entenda essa previsibilidade, tem um pouco mais de previsibilidade do que vai acontecer, né? Igual, a gente tá formatando a Wireshape DAO, né, e tentando usar as melhores práticas para isso, apesar que não existe práticas super bem definidas, porque é tudo muito experimental ainda, mas existem alguns conceitos básicos que é legal, talvez, a gente trazer para reflexão hoje aqui, né? Por exemplo, é super legal a gente ver alguns projetos, e o que a gente está tentando fazer, onde se a empresa inicial ou se os fundadores que começaram aquele projeto sumirem, não quiserem saber mais daquilo, ou decidem fechar a empresa, ou enfim, qualquer outra coisa, o projeto está com código aberto e a comunidade possa tocar isso da forma que ela acredita que é a melhor maneira e que ela conversa com o sistema, né? Ou seja, eu acho que o metaverso que está se propondo hoje é uma evolução do que a gente tinha lá no Second Life, onde a comunidade tem força e tem voz na direção que o projeto vai andando. Então, eu vi com a galera que já falou que é orientada em comunidade, eu tô super a favor. Depois quero até conversar mais para entender como é que vocês pensam isso, né? Mas eu vejo assim, acho que a Web3, sei lá, acho que não sei se era o escopo do papo hoje aqui, mas vamos ter que falar um pouquinho disso também, é orientado em dar poder às pessoas, né? Da propriedade e esse poder para as pessoas realmente decidirem e terem propriedade dos itens digitais ali, né? Não ficar na mão de algumas empresas centralizadas. Então, acho que o metaverso em si, como software, como experiência, realmente tem isso tudo que vocês falaram, mas acho que como propósito ele vem com algo um pouco maior, né? Assim, talvez um pouco mais profundo, assim, pra gente entender que nós estamos falando aqui de as pessoas terem direito de entender o que vai acontecer com o investimento dela, com o tempo que ela dedicou ali, com a comunidade que ela colaborou, né? Ela tem um pouco mais de controle disso também, né? Ou ela poder votar, enfim, nas ações que vão acontecer naquele ambiente, naquela DAO ou naquele projeto, enfim. Eu acho que trazer esse aspecto de governança junto, né, é super importante quando a gente está falando disso, né? Aí eu acho que começa a surgir um conceito novo, né, o tokenomics.
começa eu acho que o pessoal tá começando a usar não só em DAOs, né, mas também em metaversos, né? Então começam a criar esses mundos, né, esses jogos às vezes, né? Tudo é um jogo, né? Praticamente, né? Então acho que nesses ambientes está começando a emergir várias maneiras de criar essas criptoeconomias que muitas vezes beneficiam todas as pessoas envolvidas, né? E isso faz com que o próprio projeto, né, o produto, comece a crescer, né? Mas cresce justamente por essa comunidade que se começa a construir em volta, né? Tipo Axie Infinity, enfim, outros assim, né? Acho que muda totalmente o conceito de marketing, né? Eu acho que é muito mais orientado pela comunidade. Isso tem uma força muito grande, porque ali a gente tem, sei lá, sua comunidade tem 20 mil pessoas, você tem 20 mil evangelistas ali fazendo de tudo pra coisa funcionar. 20 mil sócios, vamos dizer assim, né? Parceiros e tal. Então, acho que um desafio é isso que a gente até estava conversando aqui nos bastidores antes, né? De trazer educação para empresas, entre aspas, tradicionais, a entender os benefícios que tem para você começar a atuar dessa forma, começar a dar força para a comunidade, né? E para as próprias pessoas, né? Para os participantes também daquelas comunidades, assim. Por que é importante elas terem poder de voto, ou por que é importante elas terem a custódia dos próprios ativos, né? É tipo o ethos do mercado cripto mesmo, né? Claro que é um negócio que traz um pouco de dor para o usuário, porque ele precisa estar familiarizado com alguns conceitos que ele não gostaria, né? Mas por que ele precisa se familiarizar com isso, né? Por que ele precisa guardar a chave privada certinho? Por que ele precisa tomar as devidas precauções e fazer uma pesquisa super intensa para onde que ele vai colocar os fundos dele, né? Isso é um negócio tão chato de se fazer, mas tem que fazer, né? Isso que você falou, acho que é um ponto muito importante, assim, eu acho que uma das maiores barreiras hoje de cripto, além de que aonde você vai investir você vai ter que estudar muito, é você saber, tipo, como você lida com uma carteira. E o que é uma carteira? Exatamente. Porque, assim, isso geralmente, se as pessoas... Você tem vários conhecimentos que você tem ali, sei lá, sobre banco, sobre aplicação, mas esse conhecimento de carteira, ele é uma coisa que a gente não tá acostumado. E geralmente a pessoa vai ter que se quebrar um pouco pra aprender. E eu acho que hoje, pelo que eu vejo, isso é uma das maiores barreiras, assim, pra trazer gente nova, porque... Putz, dá muito acidente, assim, né, o que a gente vê de notícia daí de gente que perde coisa porque não sabe gerir a chave, enfim, geriu mal, ou foi hackeado mesmo por alguém super direcionado e aí não tem muito o que você fazer. Assinou um contrato, né, malicioso, pô, foi aceitar uma proposta de venda no OpenSea e se ferrou. Tipo, eu acho que uma das coisas, assim, você ser ruim em cripto já requer muito conhecimento hoje, assim, você ser uma pessoa noob, só navegar, você já vai ter que ler bastante, mas isso é recompensador ao mesmo tempo, porque você aprende muito e você ganha bastante independência, assim, de usar as coisas. E vocês acham que, porque assim, o metaverso junto com o NFT, tipo assim, são itens que eu posso ter, né, itens virtuais, digamos assim, né, e eu posso transitar entre esses mundos, né, então é como se eu tivesse uma vida mesmo virtual, né, porque eu posso comprar um quadro, sei lá, e eu posso levar meu quadro para um outro metaverso, tipo, sei lá, não sei como é que está começando a surgir as grandes empresas, né, começando a criar seus próprios metaversos, e eu não sei como é que eles estão interoperando, né, ou seja, como é que eles são compatíveis. E aí eu comecei a ver uma tendência inclusive o Leo me mostrou também um NFT, que eles estão começando a criar padrões, né, protocolos de comunicação que seriam essas metapropriedades, digamos assim. Entre os metaversos, eu posso levar, por exemplo, o meu NFT, que tem um protocolo X, e esse protocolo seria, tipo, sei lá, os impactos, né, que eu posso fazer em um inimigo, os meus escudos, o meu poder de não sei o que, né, os meus spells, né. Esse negócio de interoperabilidade não é de graça, assim, não tá dado, não é todo mundo que faz, assim, é uma coisa que as duas partes têm que meio que aceitar, implementar, porque, por exemplo, a Steam não aceita NFT, então... não importa o NFT que eu faça, eu não consigo chegar lá na Steam e usar ele de forma alguma. E ela não aceita porque ela já faz dinheiro de uma forma. Se ela aceitar NFT, ela vai fazer menos dinheiro porque ela... Conflita, né? Conflita com o negócio dela. A porcentagem que ela pega numa venda digital, na blockchain, seria um absurdo alguém cobrar isso, por exemplo. E aí, qualquer um poderia fazer um mercado igual ao deles, só com menos taxa. Então, não é interessante pra eles aceitar. Então, assim, essa parte já vai interoperar as coisas, só interopera se os dois quiserem, porque se não quiserem, um não implementa do lado dele e fechou, assim, só implementa os NFTs que ele quer, assim. Mas é interessante que dá pra deixar esse caminho sempre aberto, né? Por exemplo, várias coleções de PFP, né, de Profile Picture, de
figura de perfil, elas já deixam esse tipo de metadados preparados caso alguém queira implementar no seu metaverso ou na sua aplicação, né? É o caso do que eu estava falando com o Sebas a outra vez, é o Spirit4, né? Uma coleção que eu apoio, inclusive que eu sou colecionador, adoro o trabalho deles. E assim, lá eles já deixam assim, poderes de cada personagem, né? E características de cada personagem que se algum grupo de desenvolvedores quiser fazer algum jogo independente da Void, né, que é a criadora do Spirit4, pode fazer e pode usar. Tu não precisa pedir a permissão dos outros para fazer. Eu acho que isso é muito legal nesse mercado também, né? O permissionless, né? A não necessidade de permissão. Tu pode pegar aquelas informações e usar. Olha, quem tem esses NFTs aqui pode usar essa aplicação que eu tô fazendo aqui e dane-se, que o cara que desenvolveu não queira. Não interessa, tá lá, eu posso usar essa informação e posso deixar disponível pra galera. Isso eu achei interessante porque poderia surgir, por exemplo, eu compro um NFT que tem esses metadados, né, que seriam essas propriedades, enfim, desse NFT, e essas características, e aí, de repente, sei lá, alguém inventa um jogo, muito massa que, né, vira hype, e de repente ele é compatível com o meu NFT, e meu NFT, do nada, ele valoriza, tipo, muito, né, por exemplo, ou eu simplesmente posso levar, né, ou seja, passa de ser simplesmente uma coisinha, uma fotinho, ou alguma coisa assim, né, de um personagem, pra uma coisa útil mesmo, que eu posso começar a levar e ter um personagem em um jogo, alguma coisa assim, né. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui no assunto, que são, tipo, por exemplo, a representação de coisas reais, né? Coisas reais que existem, físicas, com NFTs, que eu posso levar isso para um metaverso. Como é que vocês veem isso hoje? Então, justamente o trabalho da WireShape é esse, né? De converter objetos do mundo real. A gente tem um software que faz o scanning, né? Basicamente a gente pega fotografias, né, e joga em um software, a gente converte isso para dados tridimensionais, uma malha tridimensional e texturas, e dali a gente gera alguns arquivos 3D e a gente tem um NFT que certifica esse projeto, né? Ou seja, quem possui esse NFT, ele possui direito, no nosso caso, de receber dinheiro de quando as pessoas compram as licenças para usar esses NFTs. Então a gente tem um NFT que é um NFT de certificado de royalties, certificado de propriedade, ou seja, de receber royalties daquele uso, e a gente também vende as licenças para quem está criando o metaverso. Então a gente vende os tijolinhos lá de quem está querendo construir o metaverso, carros, enfim, vários objetos do mundo real, né? Eu já imaginei um tijolo sendo escaneado em 3D para usar no metaverso. E a gente tem escaneado tijolo, então você pode pegar esse tijolo e multiplicar várias vezes, fazer uma parede lá, por exemplo, um muro, enfim, né? Mas aí a gente vai um pouco além, a gente escaneia, sei lá, fruta, pão, carro, poste, ou seja, coisas do mundo real pra gente ter gráficos muito top dentro desses games, né? Porque hoje ainda a gente tá vivendo uma transição. Então, dentro dos metaversos, a gente tem ali uma coisa, um estilo mais cartoon, né, e tal. Você vê que não é realista, aquele 3D e tal. A nossa proposta é realmente trazer algo mais realistas pra gente ter aqueles gráficos que a gente vê nos principais games aí, que a gente roda em PS5 e por aí vai, dentro do metaverso, né? Inclusive, a gente também serve essa indústria. Então, ou seja, são NFTs que um cara lá, sei lá, a gente inclusive tá em conversação com o pessoal da EA Games. O cara da EA Games compra os nossos ativos, ou seja, os nossos NFTs, as licenças deles, e o cara que contribuiu, né, a nossa DAO é em cima de comunidade, então as pessoas contribuem com fotos e recebem NFT. Se a gente vende isso para uma EA Games, para outras empresas, esse cara recebe parte dessa venda. A gente fica com um pouco dessa venda e o cara que também contribuiu recebe parte, né? Baseado no número de NFTs que ele tem. Então é um outro tipo de aplicação para o NFT. Apesar de estar relacionado com um ativo digital ali, é uma aplicação diferente do que só possuir ali a arte e tal. Então é uma relação que a gente faz que sei lá, é bem diferente assim, do modelo tradicional, né? Então a gente tem NFTs ali que para ser usado dentro de games, né? Ou seja, como um item de um personagem,
E a gente tem também NFTs para construir games, né? Para construir metaversos. Então, tem várias propostas. Inclusive, uma das coisas, acho que interessante disso, de posso levar um NFT para um outro metaverso e por aí vai. Acho que as produções modernas estão tendendo a usar o quê? Um padrão de arquivo, hoje é o GLB, que é um arquivo compatível com a web 3D, né? Então a Google tem apoiado bastante esse formato, aonde seja universal em qualquer browser, ou seja, pelo menos nos browsers mais modernos, lógico, né? E também os metaversos terem compatibilidade com as principais blockchains, sei lá, Ethereum, Polygon, Solana e por aí vai. Então, a tendência é que se você tem um NFT em uma dessas redes e esse NFT tem ali nas propriedades o arquivo 3D, de preferência que seja armazenado de forma descentralizada, você consiga transitar com esse item para qualquer um desses metaversos, né? Eu acho que isso começa a ter um sentido real da palavra metaverso, onde você realmente está dando propriedade e liberdade para a comunidade interagir como ela realmente queira dentro dos metaversos, né? Eu acho que isso é super legal e é uma tendência. Por exemplo, a gente tem plataformas tipo OnCyber que só dá para você colocar itens ali se você for o dono daquele NFT. Decentraland não é exatamente assim hoje. Eu consigo colocar itens ali 3D já direto, mesmo que eu não seja dono daquilo. Mas o terreno sim, mas os itens não necessariamente da cena, né? Mas estão vindo outros metaversos e outras plataformas com essa pegada de, cara, você quer colocar algum item aqui, então prova que isso é na sua carteira, que tem lá, você tem no seu saldo ali, você tem esse NFT, esse, aí se você prova isso, autentica lá, assina com a sua carteira e a plataforma consegue realmente ver que você é dono daquele ativo, ela habilita que você use ele, né? Eu acho que isso é super legal e mantém a credibilidade da plataforma. Eu acho que essa é a tendência na minha visão, né? A gente tá quase chegando no final, lamentavelmente. Eu tô adorando demais o papo. Tem gente aqui comendo chocolate na minha cara. Eu tô com inveja. E eu gostaria de trazer um dos últimos assuntos aqui pra gente conversar, que é como é que as pessoas podem... Por exemplo, vamos supor que alguém escuta esse podcast, né, e fala assim, pô, interessante, né, eu gostaria de começar a entrar nesse mundo, tanto como desenvolvimento, como começar a entender um pouco mais, por onde que vocês acham que existem caminhos, assim, pra essas pessoas, pra esses curiosos? Existem vários, né? Eu acho que a gente se conheceu em um desses caminhos, né? É verdade. Não foi? Uhum. A gente se esbarrou. Então, assim, existem DAOs especializados em educação. Eu acho que o nosso público aqui deve ter bastante devs e gestores, sei lá, né? E eu acho que educar primeiro é super legal para não fazer as cagadas que o pessoal já comentou que normalmente acontece. Então, quanto mais você estudar, menos probabilidade de fazer uma dessas, né? Então, acho que tem Bankless e várias outras aí que fornecem um conteúdo de qualidade e que vai te preparar para entrar no mercado, se for essa vontade. Acho que começa a contribuir com uma DAO, começa a entender o mindset da galera ali, entender como é que é a cultura. Eu acho que é super prazeroso e totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Para melhor, na maioria dos casos. Sim, essa aí que você falou, desculpa, Marcos, só vou complementar que onde a gente se conheceu foi no Token Engineering Academy. Tem um grupo de estudo do Brasil. E aí, a gente se conheceu lá, conversando, né, tipo, tinha algumas pessoas, né, e foi uma surpresa, assim, ver pessoas falando em português, né, falando sobre engenharia de tokens, tipo, né, nunca ouvi ninguém falando em português sobre esse assunto. Pois é, eu também fiquei super surpreso e boa surpresa, né? Pois é. Não, eu ia dizer que eu acho que nesse ponto de estudar é assim, se você querer estudar as coisas, vale a pena você ler a base e ao mesmo tempo você usar coisas e tipo, pôr lá uns R$10, sei lá, você não precisa, você não tem limite de quantia pra operar as coisas na blockchain, geralmente. E tem muita coisa, tem plataforma de empréstimo, tem plataforma de swap, tem plataforma de rendimento. E assim, se você tá querendo entender do mundo, eu acho que o jeito mais fácil de entender é abrir essas plataformas. Por exemplo, o Cristiano, ele falou da rede Polygon, que assim, ela funciona exatamente igual a rede Ethereum, só que as transações vão custar 1 centavo pra menos, sei lá, vai ser tipo isso. Então você vai conseguir experimentar com, sei lá, R$10 que seja, todos os produtos que existem na blockchain, e você não vai estar sujeito a uma perda bizarra, e você vai aprender e entender, pô, por que é diferente você ir lá do que você ir numa corretora centralizada? Por que é diferente você fazer um empréstimo lá do que você fazer num serviço? Olha quão rápido é você fazer um empréstimo lá versus em outro lugar. Então, assim, você
comparar por você mesmo, eu acredito que você vai entender mais rápido o porquê das coisas existirem, assim. Começar a testar, né? Inclusive, você pode usar tá no Faucet ali e receber alguns tokens de graça, os tokens de testnet, né? Então, assim, cara, não quero perder os R$10, beleza, então entro ali, e recebo os tokens de teste gratuitos, que a maioria das plataformas tem uma versão na rede de teste, se você tiver, né, inseguro, assim, de trabalhar com dinheiro real. Mas até pra colocar, galera, assim, acho que pra gente conseguir chegar nesse mundo, o primeiro básico, pra quem tá bem no começo, eu acho que fazer uma MetaMask da vida, né? Ter a sua wallet, ter as suas primeiras interações ali, porque eu realmente acho, a porta de entrada tá ali. E a partir do momento que tu começa a ter a autocustódia dos teus bens, interagir com as carteiras ali, aí esse mundo todo ele vai começando aos poucos a aparecer, né? Outra coisa é que as comunidades cripto são super abertas, né? Tanto no Discord ou no Twitter, ou, enfim, em qualquer que seja a plataforma, a gente tem uma abertura muito grande para trocar experiências, para conversar, para se ajudar. A galera se ajuda muito no Twitter ou no Discord das aplicações ou das redes ou de grupos de estudo e tal. E dá pra aprender muito com essa galera, assim, perguntando e se metendo e tendo vontade, a gente aprende, cara. É claro que a gente vai errar, todo mundo vai fazer merda, pode ter certeza absoluta que todo mundo vai fazer merda, com DeFi ou com NFT ou com cripto. Então, assim, faça merda com pouco, faça merda na rede de teste. A merda é irreversível, então faça com pouco, né, pra aprender, né? Exatamente, cara, e a galera se ajuda muito, então a gente acaba aprendendo na experiência mesmo, se metendo, conversando e querendo aprender. Tem vários cursos gratuitos tanto de criação de NFT, de arte, enfim, de DeFi. Tem também cursos pagos, obviamente, se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais e pegar coisa com mais qualidade, enfim, né? Tem também curso pago que não tem qualidade nenhuma, muito. Mas é isso, é se envolver e trocar experiência com a galera, assim. Sim, tem tem aquela, como chama, Build Space, que ela é muito boa também. Eu tenho feito algumas coisas por lá. Você ganha um NFT no final, como certificado, né? E tem alguns, tipo aquele Rabbit, acho que ele chama, como é que chama? Rabbit Hole. Então tem alguns lugares onde você vai lá, você aprende e você ganha um token, né? Você ganha um NFT que você pode guardar e muitas vezes serve para você poder votar sobre aquele projeto, né? E tem alguns projetos que tem muito dinheiro envolvido e recebe muito aporte e você pode dar teus 2 centavos aí de opinião para decidir aonde que esse dinheiro vai ser investido, né? Isso eu acho que é muito interessante de deixar isso na mão, né, da comunidade, né? Acho isso muito massa. A Build Space tá fazendo isso. Eu tô gostando bastante. Tem a Token Engineering Commons e a Academy. A Academy tem um curso bem massa aí que tá por começar, que é sobre tokenomics, enfim, sobre engenharia de tokens, que é justamente para poder criar esses modelos, né? Esses modelos criptoeconômicos, que são sistemas bem complexos muitas vezes. E isso vai te ajudar muito a entender esse mundo novo aí, esse mundo emergente aí, né? Acho que tem outras coisas como, por exemplo, cara, Discord. Entra no Discord, procura por DAOs, entra nos projetos, troca ideia com a galera. Se você perguntar, acho que em qualquer DAO que eu cheguei lá e fiz uma pergunta, sempre a galera me choveu, assim, de links e informação e de vídeos que explicam de maneira super rápida e simples muitas coisas. Então, acho que, cara, o que não falta é de pessoas te ajudando e te acompanhando nessa jornada aí de aprendizado. Acho isso muito... uma característica, que é uma característica e uma das que eu mais gosto, assim, né, desse mundo blockchain, é justamente essa descentralização, assim, desse poder de conhecimento. Inclusive, a rede social acho que da Web3 é Twitter também, esteja ali pra ver, né, pra acompanhar os projetos. Às vezes procurar no Instagram ou sei lá, Facebook ou sei lá, qualquer outro, não vai ter essa quantidade de projetos e as informações. Todos esses projetos que a gente falou aí vão ter comunidades bem grandes no Twitter, e eles vão ter os links do Discord, do Telegram, enfim, tudo isso aí pra galera começar a acompanhar e entender o que tá acontecendo, né? Sim. E como última pergunta, o que vocês imaginam de futuro? Tipo, o que nos espera aí pro 2023? Por exemplo, agora a gente tá no que dizem, né, de bear market, né? A gente tá no momento onde o Bitcoin caiu muito, né? Caiu, sei lá,
60%, não sei, do último preço, né, mais alto. E sempre parece como que as empresas perdem interesse, né, por causa de que caiu, né. Mas eu não tô sentindo muito isso, essa perda de interesse. Eu tô vendo que muitas pessoas estão mais interessadas ainda em querem aproveitar agora que tá barato, comprar coisas e o gás tá mais barato, e enfim, esse tipo de coisas, né, adquirir tokens, né, e tudo mais. Então, o que vocês acham que vem aí? Cara, eu acho que vem bastante coisa. Primeiro ponto sobre o bear market, assim, pra mim é o melhor momento do mercado cripto, não só no termo do ponto de vista do investimento, mas no ponto de vista pra gente saber realmente quem tá construindo alguma coisa útil e quem tava só surfando uma onda de hype e de alta, né? Se a gente voltar aí um ano, a gente vai ver um monte de celebridade fazendo pseudo-celebridade também, enfim, fazendo coleções de NFT e que floparam todas, obviamente, porque a gente viu claramente que a maioria estava simplesmente querendo se aproveitar de um mercado borbulhante, né? E daí quando a parada quase que morre, a gente vê quem queria construir mesmo, né? E quem só queria se aproveitar. E muitas delas a gente provavelmente vai ver ser multadas aí no futuro, porque elas foram muito criminosas, assim, e que como tomara. Desregulado, o pessoal não sofre as punições na hora, mas assim, eventualmente chega, assim, ainda mais o pessoal que é famoso. Sim, eu tava vendo inclusive uma notícia, eu traduzi inclusive uma notícia hoje sobre isso, várias celebridades americanas denunciadas por promoção de NFTs que eles não sabiam absolutamente nada e estavam só vendendo a própria imagem ali e tal. Agora, sobre o futuro de NFTs, eu sou muito otimista, eu acho que NFTs vão engolir o mundo e basicamente todo tipo de negócio. É claro que com uma maturação diferente, né? Algumas coisas estão muito próximas, outras bem mais distantes, né? Eu vejo alguns pontos do mercado que estão muito próximos. Por exemplo, bilheteria, né? Ingressos. Para mim, deve ser uma das próximas ondas assim de utilização de NFT, porque é muito claro os benefícios, né, que um negócio de bilheteria em NFT pode trazer, né? Então a gente já está vendo várias produções de eventos se aventurando aí no mundo de NFTs e jogos, né? Inclusive no metaverso, né? Tipo, sim, shows que são dentro do metaverso. Não é do metaverso, não é? Mas em um metaverso, em algum... Sim, ou esportes também, né? Não, tipo o Fortnite, o próprio Fortnite, ele não tá em cripto, mas ele já tem essa vibe, assim. Tem um monte de moedinha lá, tem show lá, assim. Pô, qual a diferença de estar usando a blockchain? Não é um detalhe quase, assim. Sim, porque tu tem uma superfície de contato muito interessante, né, com os teus clientes, né? Tu consegue não só vender um ingresso que ele é impossível de forjar e tu consegue verificar, né? Mas tu consegue prolongar e aumentar essa relação que tu tem com o teu cliente. Tu pode transformar aquele ingresso num certificado, tu pode transformar... Ou ganhar no mercado secundário, né? Que hoje vira um negócio que o cara compra e revende mais caro. Colecionável, sabe? Tem gente que coloca o ingresso do show lá da banda favorita num quadro, né? E, cara, isso é natural já no NFT. Ele já virou uma obra de arte que prova que tu foi naquele show. Ou então, de repente, tu comprou um ingresso para ir ver o teu clube no estádio ou no próprio metaverso, e daí tu participa de um sorteio automaticamente, de uma camisa do clube ou de um meet and greet lá com conhecer, né, o astro do clube. Enfim, esse tipo de coisa. Para mim é um dos mercados que está mais próximos de ser engolido, digamos assim. São os ingressos. Mas tem muitos outros, né? Eu acho que o gaming ainda falta um pequeno detalhe ali, que a comunidade gamer não gosta muito da ideia de NFTs, tem um baita de um preconceito, principalmente por causa da história do pay to win, né? Que já era um problema bem anterior, né? A blockchain e NFTs, que é os jogos forçando a galera a comprar alguma coisa para poder ter um desempenho melhor no jogo. Então, quando as empresas de jogos entenderem ali o papel do NFT nos jogos, de repente uma skin, de repente, né? Enfim, dá pra gente ficar horas aqui falando, mas eu acho que também vai ser outra empresa que vai ser engolida assim rapidamente, e muitas outras. É um mercado que ele tem muito a ver, que assim, pelo menos se mostrou, é o de sneaker, né, que é o de tênis, porque ele tinha uma dinâmica de venda muito parecida, tinha edição limitada,
que a galera se amontoava no site, o site cai na hora que lança e tipo assim, é igual NFT, literalmente, mas não, é muito parecido, que tipo, depois a galera revende no mercado secundário. Então assim, eu acho que vão surgir esse tipo de coisa que às vezes já existe na vida real e que alguém consegue fazer com o NFT uma dinâmica muito similar e aí tipo meio que puxar uma fatia desse mercado pro digital, assim. A gente não sabe exatamente o que, né, porque eu acho que assim, tudo que você for investir a curto prazo vai ter chance de ir pra zero e tipo, no final dos contos não ser nada. Mas assim, a longo prazo, eu gosto muito da ideia da blockchain e tudo mais, e de você ter esse padrões para itens digitais como NFT. Mas assim, tem muita aposta no ambiente. Eu acho que as pessoas têm que saber que em cripto, tipo, né, além de toda a questão que a gente falou de segurança, todos os projetos têm chance de, dar errado amanhã, assim, e aí você perder a grana. Então, você tem que saber onde você tá pondo a grana muito bem e qual é a chance do projeto sumir, assim. Na minha visão, cara, tá tendo um movimento muito legal em questão de investimento. Tá criando, porque para um formato tradicional de startup, que nem é tão tradicional assim, né, já é considerado algo de inovação, existem padrões de investimento, né? Geralmente as empresas têm 4 anos de vesting com os primeiros os fundadores, com alguns funcionários do início. O que é isso? A pessoa só vai receber essas ações, igual eu sou um dos fundadores da WireShape, mas eu não tenho as ações até que eu complete o ciclo ali de 4 anos no total, né, das minhas ações. Então você não é dono até que você trabalhe, né, realmente. Então, no formato da Web3, inclusive usando blockchain para assegurar isso, estão sendo criados formatos de investimento diferentes, inclusive até algumas empresas de investimento VCs aqui do Brasil, inclusive de fora, me chamaram para bater um papo, para tentar entender como que a gente está formatando isso na WireShape, como é que está sendo a nossa experiência, né? Então tem sistemas bem robustos assim de smart contract, de vesting, para investidores também, porque ninguém quer que o cara compre o token ali, e assim que o projeto lança, o token provavelmente multiplica ali o cara 5, 10, 20 vezes, o cara já vende e arregaça com o projeto, né? Então tá se criando um formato, um padrão de investimento focado em projetos Web3, por consequência blockchain, metaverso, NFTs e por aí vai. Aonde tanto os antes era só talvez os fundadores que tinham esse vest, né? Agora, como tem mais liquidez nesse mercado, porque um token é muito fácil de vender, uma ação de uma empresa, principalmente uma empresa early stage, ela não tem liquidez, é difícil vender isso. O cara investe ali para ficar 8 anos, 10 anos, quando a empresa tiver uma saída lá, o exit lá na frente, o cara vai ter essa grana de volta e tal. Já no projeto cripto, não, a coisa é muito rápida, tudo acontece muito mais rápido. Eu acho que o exemplo legal disso que você falou, estendendo assim, o lugar pelo menos que eu trabalho hoje, a pessoa que criou, ela não queria ficar lá. Tipo, ela criou e ela não queria mais controlar, ela não queria participação, ela só queria sumir, sei lá, tipo Satoshi, só queria não estar mais lá. E aí o que ele fez foi todo mundo que usava a plataforma recebeu a ação proporcional a por quanto tempo usava a plataforma. Daí ele criou ali o processo de governança no fórum. Ele não ficou com nenhum token pra ele e vazou. E aí, a partir de agora, vocês que usaram a plataforma, enfim, são os acionistas, né? Porque se você chamasse de ação ou né, stock, whatever. Agora vocês que se virem pra comandar o negócio, porque eu nem tenho mais nem alinhamento financeiro, nem poder no processo de governança, assim, sabe? Então, está definitivamente fora da minha mão isso. Eu acho muito interessante se você for pensar que ferramenta você teria fora de cripto pra você fazer essa mesma coisa, assim. Como é que você estruturaria isso fora? Acho muito difícil, assim, imaginar isso. Até para colaborar, galera, trazendo um pouco da minha fala mais para algo geral, eu acho que o que tá acontecendo agora, assim, a gente vê um grande movimento do big business mesmo, tentando se posicionar, né, dentro do metaverso, fazendo campanhas, essas coisas todas. Eu acho que isso só vai caminhar mais rápido, né, pro ano de 2023 e pros próximos anos. Ao mesmo tempo, eu vejo que muitos novos modelos de negócio, partindo do princípio de descentralização, devem surgir, né? Então, eu vejo que ao mesmo tempo que as grandes empresas estão tentando se posicionar, esses modelos de negócios que vão ser começados dentro desse novo universo, a tendência deles é se diluir numa descentralização, né? Talvez não tão rápida, mas eu acho que isso acaba sendo consequência. E de maneira geral também vejo que muitas coisas práticas vão ser entendidas como resolvíveis dentro também desses novos ambientes, né? E claro que o mundo de interações, de marcas, iniciativas, a arte, enfim, vai estar tudo englobado cada vez mais dentro desse novo contexto que vem a ser o que a gente chama aqui de metaverso, né? Legal, massa. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que para quem tá escutando isso aqui, se quiser saber mais, a gente vai deixar
alguns links ali embaixo com algumas informações e algumas coisas que a gente mencionou, tudo mais, e as pessoas que estão aqui, para se quiserem entrar em contato para conversar, fazer palestra, enfim, o que for. A gente também, a Thaler, a gente tá começando nesse mundo, né? A gente já vem gravando um podcast aí sobre DAOs, agora a gente falando sobre NFTs e metaverso, daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisitas relacionadas à blockchain também. A gente tá criando um metaverso também, tem coisa, novidade aí chegando também. Então, é isso, galera, muito obrigado, valeu, até a próxima e um grande abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.